Eu queria começar com a máxima. Primeiro, desejar boas-vindas para o senhor, doutor Marcelo Campelo. Seja bem-vindo a essa comissão que está marcando uma data histórica, senadora Soraya Tronic, aqui hoje. Senador Reins, é um momento histórico. Depois de 1 mês e meio, praticamente, é a primeira vez que tem um traço de se buscar eventuais desvios dos bilhões de reais de verbas federais destinadas a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. É a primeira vez, não é o tocante dessa sessão, não é o espírito dessa sessão, que tem outros componentes, a gente está vendo, mas tem algo que a gente pode buscar, a corrupção, pela primeira vez em 1 mês e meio. Espero que daqui para frente a gente possa equilibrar isso, porque tem muita coisa que o povo brasileiro está querendo saber. É isso que me perguntam muito nas ruas, nas feiras, nos mercados, nas redes sociais, sobre o que é que foi feito, porque nunca se investiu tanto, senadora Soraya, em saúde no Brasil. Eu queria iniciar com essa máxima, né? Desviar verba pública em pandemia não é corrupção, é assassinato. E é com base nisso que eu vou encaminhar alguns questionamentos para o senhor, já que o governador não veio. Trabalhamos o final de semana passado, retrasado, para ouvir o governador Wilson Lima, mas o STF, que mandou o Senado Federal abrir essa CPI, ele mesmo deslegitimou nossa convocação do governador Wilson Lima, e eu tinha muitas perguntas a fazer a ele. Uma delas é, o senhor colocou que pediu a logística para o oxigênio chegar no Amazonas no dia 7, deu algumas informações, 7, 8, mas o senhor, como secretário de saúde, foi que pediu diretamente ao ministro. E o governador, o que é que fez? Ele pegou um avião para vir pedir socorro ao ministro da Saúde? Ou não? Porque um caso desse, eu acho que é tão desesperador, e a gente viu as imagens, o Brasil todo viu, que o governador tinha que largar tudo e ir, efetivamente, buscar socorro, buscar ajuda, de quem quer que seja. E eu não posso fazer essa pergunta para ele. Eu não posso fazer, como muitas outras perguntas eu não pude fazer. Mas eu queria fazer aqui um breve balanço para lhe fazer algumas perguntas. Vale ressaltar que o estado do Amazonas, desde 2016, ocupa os holofotes dos veículos de imprensa nacionais por desvios de recursos públicos, justamente na área da saúde. O Ministério Público Federal, por meio da Operação Maus Caminhos, investiga desvios praticados por organizações criminosas cujo valor estima-se que ultrapasse a casa dos 100 milhões de reais. Vale ressaltar que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas instaurou em maio de 2020, senadora Soraya, uma CPI que funcionou até setembro daquele ano e cujos trabalhos foram reconhecidamente fundamentais para o início das investigações que desencadearam na Operação Sangria. Ou seja, a Assembleia Legislativa do Amazonas demonstrou sobre como se deve trabalhar uma CPI também rastreando dinheiro. É um valor do povo brasileiro. Quer saber o que foi feito do dinheiro dele. Sobre o governo atual, o Ministério Público Federal apresentou no Superior Tribunal de Justiça 2 denúncias. Em uma delas, o governador e demais denunciados, como o senhor, são acusados de desvio de valores que tinham em posse a razão dos cargos públicos ocupados, causando um prejuízo ao erário de R$ 2.198.419,88. E a primeira pergunta que eu lhe quero fazer, ainda fazendo uma analogia com o que está acontecendo no Brasil, senhor Marcelo, que a título de exemplo, várias capitais brasileiras
e lá em Fortaleza não é diferente, ocorreu uma operação também da Polícia Federal, a Dispineia, para apurar a aquisição de respiradores que nunca foram entregues. Outro exemplo é a Operação Ragnarok, que apura o pagamento pelo Consórcio Nordeste de 48 milhões para a empresa Hempcare, que é uma empresa que comercializa produtos à base de maconha. Qualquer semelhança com empresa de vinho talvez não seja mera coincidência. Aparelhos de respiradores que nunca foram entregues, nesse caso do Consórcio Nordeste, que a gente vai votar um requerimento sobre esse assunto aqui nessa CPI. E os recursos lá não foram devolvidos. A quarta fase da Operação Sangria, realizada no último dia 2 de junho, apura irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, usada no combate à pandemia. Isso demonstra a importância de a CPI averiguar os eventuais desvios de recursos públicos. Afinal, não se olvida que desvio de recursos, ainda mais na época de pandemia, é assassinato, eu repito. Primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre isso. O nosso colega que há pouco tempo falou, o senador Marcos Rogério, lhe fez uma pergunta e o senhor respondeu que quando assumiu a Secretaria de Saúde, o sistema primário de saúde era muito deficitário, muito precário. O senhor confirma isso? Sim, confirmo. Tá. A pergunta que eu lhe faço imediatamente, de forma objetiva, se o senhor puder responder, como um cidadão amazonense e um cidadão brasileiro, qual o impacto que a corrupção tem nessas deficiências, nesse déficit da saúde primária do seu estado? Não tem como responder essa pergunta, senador. O impacto da corrupção em cima, em que sentido? O que poderia se ter de hospitais, de UTIs, o que se poderia ter de respiradores, o que se poderia ter de estrutura, de infraestrutura, se não tivesse tantos escândalos de corrupção no seu estado? Evidentemente que qualquer dinheiro público mal empregado, ele deixa de ser investido naquilo que deveria ser. Então, o impacto é esse, dinheiro que deveria ser utilizado para o que deveria ser realmente utilizado, para o fim adequado. Então, muitas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse um equipamento melhor aplicado, adequado, estruturado. Não tenho como responder essa pergunta, senador, porque é difícil você mensurar esse tipo de resposta. Perfeito. Segundo os autos do inquérito 1306, cujo objeto é a apuração do cometimento de crimes no contexto do enfrentamento à pandemia, houve direcionamento de procedimentos de dispensa de licitação para aquisição de 28 respiradores de uma loja de vinhos, algo que impactou muito no país, essa questão, o que é que tem a ver vinho com respirador com Covid-19. O nome da empresa é FJP, Companhia Limitada, que é a Vineria Adega. A pergunta, quando ocorreu essa compra? Esses respiradores foram todos entregues? Eles eram adequados para o tratamento hospitalar da Covid-19? Senador, como eu falei ao senador Marcos, eu cheguei depois que esse procedimento já havia sido consolidado. Então, já havia sido, inclusive, foi pago e entregue. Então, eu não tenho essa informação de como se deu, porque eu cheguei no dia 8 de maio, essa compra, se eu não me engano, foi feita dia 8 de abril, se eu não me engano. O senhor falou, numa pergunta até do senador Renan Calheiros, relator dessa CPI, que as verbas aplicadas no seu estado, em respiradores, hospital de campanha, eram verbas estaduais. Eu retifiquei depois para o aluguel do Newton Lins em 2020. Apenas o aluguel era verba federal? O senhor tem certeza que apenas o aluguel era verba federal? Neste procedimento especificamente da Newton Lins.
neste procedimento. Porque me estranha muito, já que existe a denúncia no Ministério Público Federal e esse processo corre no STJ, continua ocorrendo. Eu acredito porque configura a presença do governador no mesmo processo. Eu quero lhe perguntar também, doutor Marcelo, sobre a denúncia que implica o governador e 3 servidores, incluindo o senhor, ex-secretário da Saúde, que traz acusação de peculato em proveito de 2 empresas específicas, justamente essa, né, a FJP e Companhia e a Sonoar e seus sócios, devido ao fretamento indevido de aeronave para o transporte de respiradores. Nesse caso, a PGR pede que os servidores públicos sejam condenados à perda de seus cargos e juntamente com o governador, ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 191 mil, equivalente ao pagamento do frete. A pergunta: por que o governo do Estado pagou esse fretamento em duplicidade, se o valor já estava incluído no contrato de compra desses tais respiradores? O senhor sabe dizer se foi instaurado algum procedimento administrativo interno para que estes valores sejam devolvidos? Senador, como eu falei, esse processo eu não estava na secretaria à época, né? O que eu sei é que foi instaurada uma sindicância pela então secretária e um procedimento de apuração via Controladoria Geral do Estado. Está vendo, senadora Soraya Tronic, como era importante ter o governador do Estado aqui? Como é fundamental ouvir? Porque muitas informações a gente não está conseguindo ter, porque ele não estava à época. Eu até entendo o seu lado, você não estava à época. Mas esse escândalo está no meio do mundo. Transcendeu a questão do Amazonas. E o governador não vem dar os esclarecimentos, dá uma oportunidade para ele de dar os esclarecimentos. Eu espero que essa moda não pegue, viu, senadora Soraya? Que os outros possam vir, os outros governadores e os prefeitos também, que estavam agendados para já serem votados aqui, convocações, mas foram mudados. Sobre o hospital de campanha, Newton Lins, a Polícia Federal investiga irregularidades na prestação de serviços para atender a unidades de saúde, no qual se verificou, por exemplo, sobrepreço para o serviço lá de manutenção no montante de R$ 1.971.882,12, que representa um total, senadora Soraya Tronic, de 539% superior ao praticado no hospital de referência. A pergunta que eu lhe faço: o que o senhor tem a esclarecer sobre isso? Quanto custou a montagem deste hospital de campanha? Qual o valor mensal da manutenção? Quanto tempo de funcionamento e quantos pacientes atendeu? Senador, essas empresas citadas, elas não foram contratadas para o hospital de campanha. Elas chegaram a ganhar um chamamento público de contratação, mas por estar envolvida em outros procedimentos, inclusive sendo alvos da CPI, que foi citada pelo senhor e pelo senador Marcos Rogério, eu decidi não contratá-las e realizar a requisição administrativa dos serviços na própria unidade de saúde. E, inclusive, essas requisições ainda nem foram pagas, porque está sendo discutido o valor justo para elas. Então, não houve contratação, não houve prestação de serviço, nem houve pagamento. A unidade de saúde, ela atendeu, até o último dado que eu tinha, 625 pacientes de Covid-19. O fechamento do hospital de campanha, o senhor falou até a data hoje, mais cedo, quando terminou o contrato, terminou o aluguel, fechou. Sim. O governo federal foi acionado sobre isso, foi consultado com relação ao fechamento desse hospital?
Não me recordo de comunicação formal a respeito disso, né? Porque Por que resolveu fechar? O hospital não tinha mais pacientes internados. Mas a segunda onda não viria? A segunda onda não viria? Todo mundo sabia que viria a segunda onda? Senador, em julho, nós não tínhamos pacientes internados naquela unidade. Era uma contratação provisória de 3 meses. Como não tinha mais pacientes internados e o hospital de referência da Ufinazis tinha taxa de ocupação baixa para receber pacientes, foi optado pela encerramento do contrato. Mas vocês, então, descartavam que viria segunda onda, que não teria segunda onda. Especialistas não avisaram lá. Em julho de 2020, havia muita controvérsia a respeito desse assunto. Agora, nós tínhamos os hospitais de referência, que era o da Ufinazis, que nessa época já estava trabalhando com a sua capacidade máxima. Então, talvez a segunda onda tenha sido menosprezada, porque depois veio a segunda onda e muita gente ficou sem UTI no Amazonas. Nós trabalhamos ampliação, por exemplo, no Hospital da Ufinazis, que saiu de 50 leitos de UTI para 180 leitos de UTI, que é um hospital próprio do governo. Mas mesmo assim ficou gente na fila de espera. Sim, a demanda foi muito grande, assim como houve fila de espera em todo o Brasil. Pois é, mas fechar um hospital de campanha ainda antes da segunda onda, me parece pelo menos uma... O Hospital da Ufinazis, ele supriu a necessidade como hospital de referência Covid até o seu esgotamento, até dezembro. Até dezembro. O Hospital Newton Lins teria que ficar funcionando de julho até dezembro. Mas o senhor concorda que se tivesse o hospital de campanha, se não tivesse sido fechado pelo governo do Amazonas, teria condição de ter recebido mais pacientes no período que esgotou tudo na segunda onda? Ele voltou a funcionar em janeiro, logo em seguida do esgotamento do Ufinazis. Nós estávamos já desde o dia 4 de janeiro em tratativas para essa contratação. Mas teve gente na fila de espera, enquanto não se montou. E teve gente na fila de espera porque não havia leitos suficientes para a rede. Teve gente que morreu na fila de espera, vamos ser bem diretos. A característica da pandemia em todo o Brasil mostra, hoje mesmo nós estamos percebendo estados como Mato Grosso do Sul com filas de espera, inclusive tendo que transferir pacientes para outros estados. Mas um erro não justifica o outro, né? Então, estamos aqui sobre o estado do Amazonas, nessa crise. Para me encaminhar para o encerramento, durante essa pandemia, o sistema de saúde do estado do Amazonas colapsou 2 vezes. 2 vezes. Com a ocupação de 100% dos leitos de UTI e a falta de oxigênio, que todo mundo sabe que foi noticiada. O que o senhor tem a esclarecer sobre isso? O senhor sabe quanto foi gasto no total no combate à pandemia no seu estado, enquanto o senhor era secretário? E quanto desse valor foi decorrente de repasses efetivados pelo governo federal, através do Ministério da Saúde? Isso que eu queria saber. Bom, os números exatos aqui eu não tenho, senador, mas o que eu posso dizer é que nós trabalhamos ao longo de 2020, ampliando os leitos na rede e com o apoio, inclusive, do Ministério da Saúde, que enviava equipamentos e alguns insumos para nós realizarmos essa ampliação de leitos. Nós tivemos, infelizmente, no final do ano, um aumento abrupto. Nós saímos de 2.200 internações em dezembro para 7.600 internações já em janeiro. Então, um aumento aí de mais de 300% em poucos dias. Nós não tínhamos como fazer uma ampliação tão rápida de leitos nesse período de tempo. E pegou todos nós, infelizmente, hoje nós sabemos, na época nós não sabíamos, com a circulação dessa cepa, a P1, que circulou e causou uma tragédia ali, não só no Amazonas, mas depois também nos estados brasileiros. No tocante à contratação de oxigênio para os hospitais e fornecimento de EPIs também, foi usada a verba federal para essa finalidade? Sim, nós compramos insumos, medicamentos, equipamentos, contratação de recursos humanos, verbas etc., federais. Com verbas federais também. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa.
o senhor falou aí, se eu não estou enganado, que a eleição do ano passado, ela foi ruim para o processo de contaminação que nós tivemos aí lá no Amazonas. O senhor confirma essa informação? O senhor se manifestou contra a realização das eleições de alguma forma para o seu governador, para as autoridades? Houve reuniões com a Fundação de Vigilância em Saúde, com o TRE, para a questão das orientações e principalmente no combate às aglomerações provenientes desse movimento eleitoral. Então, o senhor era contra a realização das eleições? Eu era contra aglomerações em virtude do período eleitoral. Então, o período eleitoral é muito importante, processo democrático brasileiro, Presidente, eu só quero 15 mas minutos. tem que trabalhar sob protocolos, no caso de uma pandemia, para evitar aglomerações e, consequentemente, as contaminações.